Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Fundamentos do Projeto Arquitetônico. Eu sou Peterson Dantas e hoje nós vamos falar de Plano Diretor, introduzindo os aspectos legais do projeto arquitetônico. Voltando aqui à nossa estrutura do curso, nós estruturamos o desenvolvimento do projeto arquitetônico em 4 etapas: levantamento de dados, que nós já cumprimos as atividades. Estamos na segunda etapa, estudo das condições do projeto, já estudamos os aspectos ambientais e estamos iniciando hoje os aspectos legais. Dentro desta etapa de estudo das condições do projeto, englobando os aspectos legais e normativos, nós vamos estudar Plano Diretor, Código de Obras e NBR 9050, a de acessibilidade, sendo que hoje nós vamos estudar o Plano Diretor. Mas e aí? Você sabe o que é um plano diretor? Você já ouviu falar sobre plano diretor? O plano diretor é uma lei municipal. Essa lei estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade. Embora a propriedade urbana seja privada, ela deve ter uma função social. Um marco muito importante para a política urbana foi a criação do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, de julho de 2001. Embora alguns municípios já dispusessem de plano diretor, foi esta lei que estabeleceu o formato de um plano diretor. Quais são os instrumentos que compõem um plano diretor? Quais são seus objetivos? Essa lei também instituiu que um plano diretor deverá ser revisto, pelo menos a cada 10 anos. Então nós já sabemos o que é um plano diretor. Mas quais cidades estão obrigadas a ter um plano diretor? O Estatuto da Cidade estabelece alguns critérios para que as cidades sejam obrigadas a ter plano diretor ou não. Se a cidade se enquadrar em um dos critérios a seguir, ela deve ter um plano diretor. O mais simples de todos é com relação à quantidade de habitantes. Se uma cidade tem mais de 20 mil habitantes, ela é obrigada a ter um plano diretor. Se ela faz parte de regiões metropolitanas, porque o que acontece na capital reflete em toda a região metropolitana. Muitas pessoas, inclusive, moram nas cidades vizinhas e trabalham na capital. Outro critério é se a cidade é integrante de área especial de interesse turístico. Muitas atrações turísticas acabam atraindo pessoas de vários lugares, não só do país, mas do mundo. E isso pode trazer um impacto muito forte. Então, um plano diretor conseguirá gerir este impacto e aproveitar esse fluxo de pessoas. Se a cidade está inserida na área de influência de empreendimentos com impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Se a cidade está incluída no cadastro de municípios suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações, enfim. E por último, onde o poder público pretenda utilizar instrumentos previstos na Constituição de edificação compulsório, parcelamento. Esse instrumento previsto na Constituição, ele visa impedir a especulação imobiliária. Então essas aqui são as 6 condições que obrigam uma cidade a ter plano diretor. Se ela estiver incluída em uma ou mais dessas condições, ela deve ter um plano diretor. E aí nós vamos estudar as principais prescrições urbanísticas de um plano diretor que influenciam no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Extraímos aqui 5 prescrições urbanísticas, que são o gabarito, recurso, taxa de ocupação, taxa de impermeabilização e coeficiente de aproveitamento. Todo projetista deve entender o que são essas prescrições e saber como se aplica. Antes de iniciar as prescrições propriamente ditas, é muito importante falar de um instrumento do plano diretor chamado macrozoneamento. Este macrozoneamento vai orientar a aplicação das prescrições urbanísticas. Aqui nós temos à esquerda um mapa da cidade de Natal. Em 2020, o plano diretor de Natal esteve em revisão. Estamos aguardando a nova versão para começar a utilizar nas nossas aulas. Então, temos aqui um macrozoneamento de Natal. Este macrozoneamento visa definir áreas a preservar, áreas a edificar e áreas com estímulo à edificação. Então, se você observar, as manchas amareladas correspondem aos bairros mais centrais da cidade. São os bairros que dispõem de uma melhor infraestrutura urbana. Portanto, são denominados de
Zonas adensáveis. As áreas brancas são zonas de adensamento básico, ou seja, são bairros que dispõem de menos infraestrutura urbana, portanto, será permitido um adensamento menor nesses bairros. E as áreas verdes são zonas de proteção ambiental, ou seja, são áreas a serem preservadas, normalmente áreas dunas ou áreas de mangues. Vamos lá. Primeira prescrição urbanística que a gente vai estudar é o gabarito. Nada mais é do que a altura máxima permitida para uma edificação. No caso da cidade de Natal, está dividido. Para os bairros que são da zona de adensamento básico, o gabarito máximo é de 65 metros, dá pouco mais de 20 pavimentos, se a gente considera um pavimento de um prédio com 3 metros. Já nas zonas adensáveis, o gabarito permitido é de até 90 metros de altura, ou seja, um prédio de 30 andares. E existem também áreas especiais de controle de gabarito. Na cidade de Natal, por exemplo, existem algumas áreas com maior limitação de gabarito, geralmente para proteger a visualização de alguma paisagem da cidade, como por exemplo na praia de Ponta Negra, o Morro do Careca, ou ao longo de boa parte da cidade, o Parque das Dunas. Segunda prescrição urbanística que vamos estudar é o recuo. Nada mais é do que a distância lateral, frontal ou dos fundos entre a edificação e o limite do terreno. E aí, mais uma vez, o plano diretor divide a aplicação dos recuos entre zonas adensáveis e zonas não adensáveis. Essa tabela é do plano diretor de Natal, onde a gente consegue perceber os valores ou como se calcula os recuos frontais, laterais e de fundo, sendo dividido para o térreo, para o pavimento superior acima do térreo, que aqui é chamado de segundo pavimento, e para os demais pavimentos. A gente vai fazer uma demonstração básica para uma zona não adensável. Imagine que você vai fazer um projeto de uma casa, por exemplo, de térreo mais um pavimento. Então, quais são os recuos que você precisa respeitar? Um recuo frontal de 3 metros. O recuo lateral, não é necessário ter recuo lateral no pavimento térreo. Já no pavimento acima do térreo, você precisa ter um recuo de 1,5 m em ambas as laterais do lote. Para os fundos do lote, não é obrigado ter recuo no térreo. Já no pavimento superior, você precisa de 1,5 m de recuo. Vamos fazer agora aqui a simulação. Como seria a ocupação máxima utilizando esses recuos? O nosso objetivo aqui não é estudar o plano diretor de Natal em si. Nosso objetivo é ver como se faz um estudo de recuos para o projeto arquitetônico. Então vamos lá. Nós temos aqui um terreno e nós sabemos que no pavimento térreo, o único recuo obrigatório é o recuo frontal, de 3 metros. Isso nos limita a uma área máxima de construção marcada por essa mancha amarela. Se eu construísse totalmente o que é permitido, eu teria esse volume. E aí, para o pavimento superior, eu preciso ter recuo frontal de 3 metros, recuos laterais de 1,5 m e recuo de fundo de 1,5 m. Então, eu precisaria ter recuo em todas as laterais do lote, que seria demarcado por essa mancha amarela. Se eu ocupo completamente, que é permitido apenas eliminando os recuos, eu teria uma volumetria como essa daqui. Então essa aqui seria a ocupação máxima, utilizando-se apenas os recuos como parâmetro. Agora vamos falar sobre taxa de ocupação. Taxa de ocupação é um índice que expressa em porcentagem o espaço que a construção ocupa dentro do terreno. O índice se obtém dividindo a área correspondente à projeção da construção, aqui à esquerda nessa ilustração, marcado aqui no topo da edificação, dividido pela área do lote. Atenção, na área de projeção a gente não vai contar com beirais e marquises. Em Natal, essa taxa de ocupação máxima é de 80%, salvo nos casos específicos. Próxima prescrição urbanística, taxa de impermeabilização. É semelhante à taxa de ocupação, porém ela contabiliza não só a área de projeção do prédio, mas também as áreas de calçada, todas as áreas impermeáveis. Ou seja, é uma relação entre as áreas impermeáveis e a área do lote. Em Natal, a taxa de impermeabilização máxima permitida é de 80%. Por fim, vamos falar do coeficiente de aproveitamento. É um índice que se obtém dividindo a área construída total pela área do lote. Fazendo uma inversão aqui, nós podemos dizer também que o coeficiente de aproveitamento, ele indica quantas vezes a área do lote você tem de área construída. No plano diretor será indicado
o coeficiente de aproveitamento máximo e será dividido normalmente entre as áreas de adensamento básico e as áreas adensáveis. Em Natal, por exemplo, na área de adensamento básico, o coeficiente de aproveitamento é de 1,2. Quer dizer que a sua área máxima construída é 1,2 vezes a área do terreno. Em outras áreas que são adensáveis, como no caso de Natal, o bairro do Alecrim, Cidade Alta, Lagoa Nova, você vai poder construir bem mais. Por exemplo, no bairro da Cidade Alta, o coeficiente de aproveitamento é 3, ou seja, sua área construída total poderá ser até 3 vezes a área do seu lote. Agora vamos fazer aqui uma pequena simulação. Vamos considerar um terreno em uma área de adensamento básico, e aí apenas para exercitar a gente vai tomar por base os dados de Natal, ok? É um terreno de 10 por 20 nesse caso. Isso quer dizer que a área do terreno é de 200 metros quadrados e como é uma área de adensamento básico, o coeficiente de aproveitamento é de 1,2. Então eu quero saber qual é a área máxima que eu posso construir nesse terreno. Para isso eu vou multiplicar a área do terreno pelo coeficiente de aproveitamento. Se eu multiplico 200 por 1,2, eu tenho 240 metros quadrados. Se eu posso construir 240 metros quadrados e meu terreno só tem 200 metros quadrados, está claro que eu não vou conseguir construir isso em um pavimento só, né? Eu tenho que construir mais de um pavimento. Você pode utilizar esses 240 metros quadrados em 2 pavimentos, nesse caso seriam 2 pavimentos de 120 metros quadrados. Você pode utilizar em 4 pavimentos de 60 metros quadrados, por exemplo, ou em nenhuma dessas opções, ou você pode variar a área dos pavimentos, desde que o somatório das áreas desses pavimentos seja igual a, no máximo, 240 metros quadrados. Com isso, finalizamos o estudo das principais prescrições urbanísticas que estão contidas em um plano diretor. Uma coisa bem importante, nós calculamos aqui os parâmetros urbanísticos separadamente, mas eles devem logo em seguida ser estudados em conjunto, porque cada parâmetro urbanístico desse atua em um campo específico. É isso aí, pessoal, chegamos ao final da aula de hoje, trabalhando especificamente com o plano diretor e estudamos algumas prescrições urbanísticas cujo entendimento é essencial para quem projeta. Foi o gabarito, recuos, taxa de ocupação, taxa de impermeabilização e coeficiente de aproveitamento. A gente se encontra na próxima aula. Vamos continuar estudando os aspectos legais e vamos tratar especificamente do Código de Obras. Até lá!